No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido removida do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo, foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro. Chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Então também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, entrou no túmulo, viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto como as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Podem sentar um pouquinho para a nossa pequena meditação. Estamos vivenciando este momento de festa, momento de alegria, momento em que nós ressignificamos a nossa própria vida. Porque a partir de Jesus ressuscitado, a partir da experiência do ressuscitado que nós fazemos e somos convidados a fazer, tudo tem um novo significado. Tudo tem um novo sentido. A dor, o sofrimento, a morte, tudo tem um novo significado. E nós queremos fecundar a nossa vida com a alegria do ressuscitado. Sim, fecundar a nossa vida com a alegria do ressuscitado. Nós rezamos na oração da missa uma frase que: ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. No sentido de que Deus não tem tempo. Pedro vai dizer na sua carta, para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. E aí, a beleza é exatamente isso, Essa é a beleza. A eternidade tornou-se como a luz que brilha de um dia. E um eterno dia, um dia estendido, nós iremos viver, Oitava da Páscoa. Nós contamos 8 dias da semana como se fosse um único dia. Contamos todos esses dias da semana até domingo que vem como se fosse um único dia. Por isso, um dia estendido, um dia grandão. Aquele que não tem tempo, rasgou o tempo, rasgou a morte e está vivo. Está ressuscitado.
Depois, um outro detalhe que é importante a gente observar, está na primeira leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Ele andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Este que nós celebramos que é vencedor da morte, é o mesmo que andou nas terras da Galileia. O mesmo que esteve no ventre bendito da Virgem Maria. Ele, aquele que realizou prodígios, milagres, passou pela morte e ressuscitou. Está vivo. E se nós queremos que a nossa vida seja fecundada pela vida dele, nós precisamos ter coragem de observá-lo. Muito mais, né, observá-lo do que simplesmente a gente dizer que a gente acredita nele, que acredita na ressurreição. Sim, dizer que acreditamos e temos que dizer, porque precisamos testemunhar a nossa fé, mas nós precisamos observá-lo. Porque ele, agora ressuscitado, vencedor da morte, ele tem uma lição a nos ensinar. E para aprender essa lição, nós precisamos nos aproximar dele, observar. Para aprender dele o caminho que nos leva para a vida. Aprender dele o caminho que nos leva para a vida. Pois vós morrestes e vossa vida está escondida com Cristo em Deus, diz Paulo na segunda leitura da carta aos Colossenses. Vós morrestes e a vossa vida está escondida nele, está escondida em Deus com ele. Então, para receber esta fecundidade de vida nova que ele nos dá com a sua ressurreição, nós temos que ter coragem de ter morrido com ele. Morrido para o pecado, morrido para o egoísmo, morrido para as nossas vaidades, morrido para aquilo que nos afastava de Deus. E agora, deixar que a força do ressuscitado, a vida do ressuscitado, fecunde a nossa vida e nos leve a viver esta fidelidade, sermos fiéis a este projeto, para fazer valer a pena a entrega dele. Ele passou pela cruz, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Quando Maria Madalena e as outras mulheres foram de madrugada ao túmulo de Jesus, elas foram lá para ungir o corpo de Jesus, porque não deu tempo de ungí-lo no sábado. E aí, misteriosamente, quando percebem, chegando ao túmulo, a pedra tinha sido removida, Jesus não estava mais lá. A princípio, isso é um motivo de desesperança, porque não encontrou o corpo do Senhor conforme tinha sido colocado no túmulo. Só que eu acho que alguém que está desesperada, não consegue correr com tanta rapidez. Tem um mistério aqui por detrás disso. Quando ela viu que o túmulo estava vazio, ela saiu correndo para contar para Pedro e para os outros discípulos que o Senhor não estava mais no túmulo. E eles foram lá conferir. Pedro, e diz o texto, o discípulo que Jesus amava. A gente diz que é João, mas o evangelista João não diz que é ele, né? Diz que é um discípulo que Jesus amava. Foram correndo aos dois ao túmulo e viram. Um detalhe que o primeiro viu os panos dobrados. Os panos dobrados.
Saíram então Pedro e o outro discípulo, foram ao túmulo, os dois corriam juntos, o outro discípulo correu mais depressa, de que Pedro chegou primeiro ao túmulo, olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. E depois que Pedro chega, Pedro também de primeira não acredita, não. Ele fica um pouco desconfiado. Só depois, quando Jesus aparece para ele, que ele vai acreditar. Mas é assim, nós, observando tudo isso que aconteceu com Jesus, tudo isso que nós estamos contemplando, como que isso mexeu conosco? Será que isso mexeu conosco e mexeu dentro de nós? Ou a gente observou isso tudo tranquilamente? Como todas as Semanas Santas, entra a Semana Santa, passa a Semana Santa e para. A gente contempla esse mistério e não acontece nada. A gente continua do mesmo jeito. Não podemos, não temos o direito de continuar do mesmo jeito. Porque pela morte dele, ele nos garantiu a vida. Ele nos deu a vida pela morte dele. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Isso não é pouca coisa. A não ser viver do jeito que ele nos propõe. Então vamos fazer a experiência desse tempo de Páscoa, da gente observar Jesus. Vamos observar Jesus, as atitudes de Jesus, depois de ressuscitado, para que nós possamos querer também reproduzir em nós as atitudes dele e torná-lo conhecido e amado no mundo. De sermos testemunhas fiéis e autênticas do ressuscitado. Porque com ele também nós ressuscitamos. A nossa vida está escondida. Em Cristo, a nossa vida está escondida em Deus. Em Cristo ressuscitado, a nossa vida tem um sentido. A nossa morte tem um sentido. A nossa dor tem um sentido. O nosso sofrimento tem um sentido. Em Cristo tudo tem um significado novo. Deixamos, portanto, que esta novidade da ressurreição habite profundamente no nosso coração e a gente possa cada vez mais ter certeza de que Ele prepara para nós grandes novidades, que a sua ressurreição nos garantiu vida nova e vida plena, vida em abundância. Nunca desconfiemos disso. Nunca desconfiemos disso. Mesmo que a gente não veja esta novidade e esta força de vida nova, mesmo que a gente não veja, nunca duvidemos. Ele faz nova todas as coisas. Ele venceu a morte. E vencedor da morte, nos garante vida e vida eterna. Vida do eterno, habitando em cada um de nós, para nos levar para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.